Fala pessoal, nessa maratona de texturas, hoje a textura vai ser sobre explosões. Olha só que interessante, né? Esse é um tema que muita gente não usa, né? Porque às vezes não faz quadrinhos, mas quem faz quadrinhos já teve que desenhar explosões. Se você nunca desenhou, vai ter a oportunidade aqui de ver como é que faz e treinar aí na sua prancheta, no seu cantinho, com o seu papel, com o seu lápis aí. Eu começo fazendo aqui embaixo umas pedras, né? E no meio eu vou colocar aqui o núcleo da explosão, né? Então eu coloquei esse splash aqui, olha, que vai ficar nessa direção, olha, para o centro, para os lados, né? Ele vai como se tivesse um ponto de fuga ali no centro, e essa explosão vai para todos os lados, nessas direções aqui que eu estou fazendo. Eu coloquei essas pedras em primeiro plano, como se fosse um chão, né? Explodiu um pouco mais lá para trás, mas já ficou aqui alguns estilhaços de pedras, e eu vou colocar muito mais ainda, né? Mas precisamos focar aí nesse centro, né? Que é da onde que vai vir a explosão mesmo. O impacto está bem ali no centro. Eu colocando algumas rachuras aqui, ó, para dar movimento também, né? Existem vários tipos de explosões, né? Eu vou fazer uma aqui para você ter uma ideia de como que dá para fazer, né? E acrescentar aí mais um item no seu repertório de desenho. Eu vou começar a fazer aqui agora a fumaça, né? Fumaça é uma coisa que, quando a gente não sabe fazer, dá para ver que você não sabe fazer. É importante treinar bastante, usar referência, né? Eu vou fazer uma explosão, por causa da explosão, vou fazer uma nuvem aqui, uma fumaça mais escura, né? Para dizer que é de explosão mesmo, né? Existe uma fumaça, existem vários tipos de fumaça. Até poderia ser um item para fazer de texturas também sobre fumaça, estou vendo ainda. Mas esse tipo de fumaça é diferente de nuvem, por exemplo. É parecida, mas é diferente. Por quê? Tem que parecer que ela é mais escura, né? Porque queimou alguma coisa, e então tem que ser algo mais pesado. Como é que eu faço isso? Com essas rachuras, olha. Sempre indo para o centro, eu vou rabiscando e deixando o canto escuro e rachuras para o centro, para ir dando esse peso, esse volume, olha que legal. Vai ficando bem espessa, né? Não é uma fumaça leve, né? Uma fumaça espessa, pesada. E eu acrescento pedras para tudo quanto é lado, né? Porque explosão não vai sair nada regular, né? Então você vai deixando bem irregular com um monte de pedras. Vou puxar algumas rachuras aqui para o centro também, como eu falei, é como se tivesse um ponto de fuga ali no centro da explosão. Então essas rachuras, esses speedlines, olha, ajudam a dar movimento, tá vendo? Tudo direcionando lá para o centro, para o local de impacto ali, né? Você pode colocar alguns, como se fossem papéis voando, olha só. Isso também dá um efeito muito legal. Alguns papeizinhos espalhados, como se estivesse voando, né? Você vai distribuindo isso que vai enriquecendo, olha que legal. Papel, pedrinhas, né? Aqui no centro onde está tendo a explosão mesmo, é legal fazer esse conjunto de pedrinhas, olha, bem pequenininhas e uma próximas da outra, para dar essa impressão de explosão. Olha lá como é que fica legal. Muito bacana. Só reforçando as sombras aqui, né? Que com a explosão deu claridade, então é bom ter sombras também nas pedras, na nuvem de fumaça e tudo mais. E para melhorar mais ainda, eu vou colocar uma onomatopeia aqui, né? Para dar mais impacto ainda nessa cena, né? Claro que em quadrinhos normalmente não se tem letras, né? É o letrista que aplica as onomatopeias. Algumas assim até alguns desenhistas colocam nas páginas, né? Mas normalmente isso é acrescentado depois. A ideia de quadrinhos é que você conte uma história sem palavras nenhuma, né?
seja uma ilustração, uma pin-up ou uma página, você tem que contar sem escrever nada e a pessoa entender o que está acontecendo. Mas só para ilustrar melhor aqui, eu ainda coloco uns papeizinhos em primeiro plano na frente da letra, para dar mais plano ainda de profundidade e não deixar a letra tão deslocada, né? Mas ela fazendo parte do contexto aí da história, fica bem legal. Vamos para a segunda parte. Nesse segundo quadro eu vou falar sobre texturas de fogo, porque em explosão sempre aparece fogo. Então, como que você faz fogo? É uma textura também. Você tem que aquecer sua mão dessa forma aqui, olha. Fazendo essas chamas assim, ó, aquecendo a mão, tá vendo? Se você fizer isso numa folha inteira, vai te ajudar demais a criar as chamas do fogo. Porque elas são curvas, né? Como essa. E o que identifica que é fogo são as pontas, né? Você vê que elas são curvadinhas na ponta, lá. Vai fazendo essa dança aí, né? E tem umas chamas menorzinhas que sempre fica lá em cima. Então, se você fizer isso daqui, esses movimentos, vai te ajudar. Até para cabelo esse treino ajuda, viu, galera? Cabelo também parece com isso aí. Mas para chama é isso daí. Deixa eu simplificar para vocês aqui dessa forma. Eu fiz um oval aqui, achando o centro dele. E baseado nesse oval eu vou fazer algumas curvas, olha. Até lá em cima. E vou voltando. Estou fazendo com esse 2B, ele é bem clarinho, né? Que sempre você tem que fazer esboços antes de finalizar seu desenho. Então eu estou aqui fazendo as linhas guias para as chamas que eu vou desenhar já já. Esbocei e agora eu vou finalizar. Olha só. Seguindo até lá em cima e desço. E já vou... É o mesmo movimento, tá vendo? Olha lá, agora eu vou dividindo como se fosse essa chama em partes, né? E aqui, ó, ela fica fina, engrossa. Eu estou fazendo um traço mais simplificado, não estou fazendo nem traço grosso e fino, né? Porque é mais a explicação. E claro que você tem que treinar. Você vê isso aqui, que legal, e não faz, não adianta. Você tem que volta o vídeo e faz igual. Vai repetindo aí que você vai ver que você vai memorizar muito mais se você desenhar junto comigo. Vou fazer aqui umas lenhas, né? Uma madeira aqui para a gente virar uma fogueira isso daqui. Madeira tem aí um vídeo, texturas de madeira, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E então você já pode olhar aí no canal se ainda não assistiu, você está chegando agora. Veja bem que aqui eu deixo um espaço, ó, e não fecho ali, olha, o fogo, para dizer que ele está fazendo parte da madeira, olha lá. Coloquei só uns pontilhadinhos, isso ajuda demais a parecer que a madeira está pegando fogo mesmo, né? É um detalhezinho simples, mas que ajuda demais. Então, olha, o fogo é isso aí, galera. Depois você vai fazendo as chamas menorzinhas, o mesmo movimento, tá vendo? Seja longo ou curto, pequeno ou grande, chama é isso daí. Treinem, façam bastante isso em casa, crianças. Depois das chamas, coloque uns ciscos voando, que é o que a fogueira faz, né? Bastante cinzas voando e tal, que enriquece bastante a cena aí. Então, explosão, primeiro quadro aqui, segundo quadro, fogo, vamos para o terceiro. Já nesse terceiro quadro, eu quero falar sobre o que resta depois da explosão. Numa explosão, você viu, tem fumaça, tem pedra. Depois do segundo quadro eu fiz fogo aqui, já simplificando essa textura para vocês. E aqui eu vou fazer o que acontece depois de uma explosão, que é o cenário de destruição, de catástrofe, de que não sobrou muita coisa inteira, né? Então, eu vou fazer alguns escombros aqui, né? Algumas madeiras, pedras, fios, cabos caídos, para mostrar como que fica depois de uma explosão, né? Eu vou fazer um cenário simplificado aqui, claro, para a gente não perder muito tempo. É mais para você ter a ideia de uma composição de uma cena depois de uma explosão, né? Vou fazer um carro caído aqui,
Claro, não vou usar referência para nenhum carro, né? Mas o ideal é você use uma referência aí, né? Vou fazer um carro comum aqui. Porque como está longe e é pequeno, você pode só dar a ideia de que é um carro, né? Quando você pega a prática no desenho e já desenhou isso grande, acaba facilitando para você desenhar pequeno, né? Então, eu vou colocar aqui algumas pedras agora e cenários de escombros. Porque imagine você, se você pega um roteiro aí de uma página e no terceiro quadro está pedindo, mostrando o resto do que sobrou de uma grande explosão. Então você vai ter que ir aí no vídeo do meu canal e procurar o vídeo de planos para você entender que essa madeira aqui escura em primeiro plano, essas pedras estão em primeiro plano, o carro está lá em terceiro plano, né? E aqui eu já vou aplicando o que a explosão causa lá. Aparece fumaça, fogo, né? Como a fogueira ali do lado. Eu já fiz um fogo aqui. Olha como pequenininho eu estou fazendo o mesmo esquema, tá vendo? De movimento das chamas, né? E aqui eu vou colocando pedras, esses cascalhos, pedras, escombros. Isso tudo é muito bom você treinar, porque eu uso muito em pin-ups, né? Para não fazer um cenário completo, um cenário parcial, eu uso muito essas coisas de pedras quebrando e tal. É muito útil treinar isso daí. Aqui vamos fazer fumaça, né? Que é o que está lá no primeiro quadro também. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender tudo que envolve uma explosão. Nesse caso aqui, olha, eu não vou fazer uma fumaça como do primeiro quadro. Porque aqui eu vou fazer uma fumaça não da hora da explosão, mas que já terminou a explosão. Então uma fumaça mais lisa, tá vendo? Ela não é tão arredondadinha, ela é mais comprida e não tem aquelas sombras escuras, porque aqui é só o final da explosão, né? Você vê que já mudou a textura da fumaça, né? Então existem vários tipos de fumaça para várias ocasiões. É importante saber disso também. Vou completando aqui com escombros, tá vendo? Madeira, pedra. Você vê que quando você pega a prática, ela já dá a entender que é um monte de tranqueira ali, né? E isso aí eu demorei para pegar, gente. Nossa, usei muita referência, olhei muitos desenhistas, como eles fazem isso, para ir decorando. Hoje eu faço de cabeça, assim, ó, sem olhar em nada, porque eu estudei bastante, né? Aqui você pode colocar, eu vou fazer um poste aqui, bem sombreado, né? Olha que legal, você vê que está com profundidade, né? Vou pôr mais fogo aqui, mais fogo, olha como sai fácil o fogo, porque eu já entendi. O segredo do desenho, galera, é entender. Se você entender como é que funcionam as coisas, você desenha melhor. Eu não sei desenhar fogo, porque você nunca entendeu. Espero que depois dessa aula você tenha compreendido como é que desenha fogo, explosão e os restos mortais aí depois de uma explosão. Eu fiz uma grade simples aqui, olha, só para marcar um prédio aqui lá no fundo. Você vê que para dar profundidade eu estou fazendo ele todo escuro, né? Só a silhueta lá do prédio. Não vou detalhar janelas nem nada e tal. O que eu posso fazer é pegar a borracha e passar aqui com limpa-tipo para dar aquele efeito de névoa, né? Fumaça também, ó. E fica muito legal. Não completa o desenho ali, né? Aqui atrás eu já vou fazer uma fumaça de uma outra explosão ou de... aconteceu algo lá para trás, lá para o fundo. Então eu já faço mais parecido com a explosão do primeiro quadro ali, a fumaça, né? Daquela primeira explosão, marcada ali com rachuras mais escuras. Tá vendo que eu estou simplificando bem, né, galera? Que é mais a explicação. A minha ideia aqui não é mostrar o desenho. Vocês sabem que eu desenho melhor que isso aí, né? Se não sabe, me segue lá no Instagram para ver meus desenhos, quem não me conhece. Quem me conhece sabe que eu desenho um pouco melhor que isso aí, mas é a explicação que vale aqui, galera. Fogo lá em cima nos prédios, olha. Pedrinhas voando. Tá aí mais um cenário de destruição, de explosão.
Enquanto eu assino aqui, você se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com alguém esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera!